acompanhando o senhor. Glória a Jesus. Por gentileza, tome o seu assento. Não quebranta o teu coração, ver as almas que chorando estendem a mão. Desperta hoje antes que seja tarde, antes que a porta venha a se fechar. Vai buscar as almas que com sangue eu comprei. Vai, te provarei que sou contigo e também vai levar o pão àqueles que famintos estão. Leva a semente e traz cheia mão. Leva a semente e traz cheia mão. Escute outra vez. Não quebranta o teu coração, ver as almas que chorando estendem a mão. Desperta hoje antes que seja tarde, antes que a porta venha se fechar. Buscar as almas que com sangue eu comprei. Ai, te provarei que sou contigo ali também. Vai levar o pão àqueles que famintos estão. Leva a semente e traz cheia mão. Leva a semente e traz cheia mão. Um dia, com a inspiração do Espírito de Deus, o nosso pastor disse: missão se faz de joelhos dobrados, de olhos molhados e coração quebrantado. Hoje é culto de missões. E hoje é culto de jovens. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E nós vamos ler o versículo de número 12. Primeira Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 12. Glória a Jesus. Estamos juntos? Diz assim a palavra de Deus: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. A tradução da Nova Versão Internacional diz assim: ninguém lhe despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja exemplo em palavra, conduta, amor, fé e pureza. Amém. Antes de entrarmos na ministração da palavra de Deus, eu quero agradecer aos irmãos, à igreja, pelas orações em nosso favor. Enquanto estivemos viajando, realizando a obra de Deus e vendo aquilo que Deus, com muita alegria, aquilo que Deus está fazendo para a glória do seu santo nome. O Senhor é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Diga isso para mim em japonês, por favor.
Eu não ouvi ainda. Yesu Subarashi. Diga com força. Essa é a igreja missionária. Glória a Jesus. É encantador, irmãos, ver o que Deus faz. Enquanto eu estava louvando a Deus com este hino, eu estava me lembrando que na noite que Deus me deu essa letra, eu imaginei feliz que Deus estava me dando o hino oficial do nosso congresso de missões, que nós chamamos no Ministério do Belém de Ceifeiros em Chamas. Deixa eu fazer só uma correção aqui, irmãos, da nossa apresentação. Desculpa abrir um parênteses aqui, porque eu me lembrei do Brasil. Na hora da apresentação, nós cometemos aqui um engano, dizendo que a irmã Débora é convidada da irmã Isabel. Não é. A Débora é membro dessa igreja aqui, viu, irmãos? Ela ainda está fazendo missão no Brasil, mas já está chegando. Em nome de Jesus. Fecha parênteses, por favor. E nessa noite eu achei que o Senhor estava me dando o hino tema dos Ceifeiros em Chamas. Esse Ceifeiros em Chamas foi um evento, ele acontece regularmente, periodicamente, para promover missão no Ministério do Belém. E esse Ceifeiros em Chamas, especialmente, foi realizado lá no Vale do Anhangabaú. E foi uma multidão enorme de pessoas. Tínhamos um coral de jovens enorme. E o pregador foi o missionário Bernard Johnson. E Deus usou de uma maneira extraordinária e salvou muitas pessoas, muitas vidas. E muitas pessoas foram curadas das suas enfermidades. Foi um trabalho extraordinário. Mas quando Deus me chamou para a missão, o Espírito de Deus me mostrou que essa canção não se aplicava aos Ceifeiros em Chamas, tinha a ver com a minha vida. Porque eu não acreditava, o meu irmão foi missionário aqui, o pastor Paulo, e eu não acreditava que os Estados Unidos fosse um lugar para eu servir a Deus como pastor. Porque eu não me via pregando aqui nos Estados Unidos, especialmente com o meu irmão nas igrejas hispanas. Porque as igrejas hispanas da Califórnia, a maioria dos irmãos ali, e eu creio que a maioria da população, é de mexicanos, né? E o mexicano, ele tem um costume um pouco diferente do nosso, dos brasileiros. Eles ficam olhando para você enquanto você prega. E eu pregava, suava e olhava para eles, e parecia que eles ficavam olhando para mim assim. E quando você termina de pregar, aí sim é que eles se manifestam, explodem, aplaudem, choram, falam línguas. E aquilo para mim era muito estranho. E eu achava que eu nunca dava certo nos Estados Unidos. Mas a letra dessa canção diz assim: vai, te provarei que sou contigo ali também. E é interessante que para mim ali, quando Deus me chamou para cá, para mim ali era Estados Unidos da América. Mas depois de 29 anos trabalhando aqui, e depois de 20 anos trabalhando na Europa, eu percebi que ali vai muito mais além. Não é só ali, é ali e além. Vai muito mais além do que o ali que eu imaginava. Enquanto nós estávamos louvando, eu vi ali, na Inglaterra, onde nós estivemos. Chegamos na Inglaterra e estivemos conversando com o pastor Francis e idealizando, planejando a obra do Senhor nosso Deus. De lá nós fomos para a Suécia, e onde Deus havia tocado nosso coração em oração no ano passado, no anterior, para ir servir aos irmãos naquela região da Escandinávia. Enquanto isso, Deus vai aumentando a sua igreja e glorificando o seu nome lá na Dinamarca, que é, creio que, a porta de entrada ali da Escandinávia, onde o pastor Tiago está fazendo um trabalho extraordinário. Já vamos abrindo a 4ª congregação para a glória do nome de Jesus. Já consagramos alguns obreiros na festa da nossa igreja, e esses irmãos estão agora ajudando a servir o Senhor nosso Deus. O pastor Glauber, da Holanda, estava se deslocando para servir os irmãos lá em Gothenburg, na Suécia, e nós pedimos que o pastor Tiago pudesse assisti-los, porque o pastor Tiago
ele está do lado ali de Gotemburgo, é muito perto, né? Esbjerg ou Copenhagen, é perto, né? Dá para ir até a pé, irmão. Demora uns 6 meses, mas dá para ir a pé. E o pastor Tiago, então, vai atender os irmãos lá, e os irmãos estão felizes com o pastor Glauber, mas entendem também que o pastor Tiago pode atendê-los mais de perto. Está lá o nosso diácono, agora mesmo me fugiu o nome dele, eu vou lembrar já. E é um casal que Deus está usando ali para fazer a obra de Deus, e eu sei que Deus nos mandou para lá. E o Senhor incomodou o meu coração, e eu tive que, nessa viagem, aproveitar e ir na Suécia para confirmar aquele trabalho, em nome de Jesus. Encontramos ali um casal feliz, servindo a Deus de todo o coração. De lá nós fomos para a Suíça, a formatura dos nossos alunos do Bible College, estivemos ali representando o pastor Alcir, né? E prometendo para eles que na próxima formatura, viu, Marruti? A senhora tem que levar o pastor Alcir lá, por favor, viu? E tivemos um lindo, lindo trabalho. Os nossos alunos do Bible College estão muito animados, incentivados. No domingo nós tivemos a Santa Ceia do Senhor, no domingo pela manhã, e nessa Santa Ceia, irmãos, o Espírito de Deus se manifestou de uma maneira tão extraordinária. 11 pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador, para a glória do nome de Jesus, e tivemos um avivamento. Terminou a Santa Ceia, antes que terminasse o culto, a Mabel e eu saímos correndo para o aeroporto, almoçamos dentro do carro, enquanto chegávamos no aeroporto, entramos no avião e fomos para a França para visitar a nova instalação, as instalações da nossa igreja em Paris, um espaço muito bonito, para a glória do nome de Jesus. E lá nos encontramos com o Abraão, filho do pastor Enéas, que está se congregando na nossa congregação em Paris, está lá morando na França e trabalhando. Ele está casado, a esposa está esperando bebê. Glória a Deus. E nós estamos felizes, ficamos muito felizes de vê-los ali em nome de Jesus. O trabalho está muito bonito. E no meio da semana, ou na terça-feira, nós tivemos uma reunião com todos os pastores coordenadores de país lá da Europa. Todos os coordenadores de país da Europa nos reunimos e tivemos planejando ali a obra de Deus para a glória do nome de Jesus. De lá, nós fomos para a Espanha, para o Congresso de Jovens da Espanha. Chegamos em Barcelona, confirmando uma família e a congregação que está ali sofrida, irmãos. Mas os irmãos estão firmes. Pastor William Nalini está ali servindo ao Senhor nosso Deus, com a sua esposa e suas filhinhas, e fazendo um trabalho difícil, rompendo pedras ali, mas está realizando a obra de Deus em Barcelona, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. De lá fomos a Girona, Congresso de Jovens lá em Girona, na Espanha, e naquela noite estava tão quente, irmãos. Está um calor muito grande lá na Europa agora. E eu falei para eles, olha, eu ia pregar sobre o inferno, mas eu vou mudar a mensagem, que não precisa, né? Um calor desse aqui. Mas o trabalho está muito bonito, um lindo congresso de jovens para a glória do nome de Jesus. Deus operou maravilhas. Dali, no outro dia, nós saímos bem cedinho, de madrugada já saímos do hotel e fomos para Lisboa, para participar do culto à noite da Santa Ceia em Lisboa. O trabalho de Lisboa nós começamos em 2023, se não me engano. Não é isso? 2023. E agora, irmãos, nós estamos foi no final de 2023, novembro, por aí, comecinho de 2024, e nós estamos em 2025, ou seja, um ano e pouco daquele trabalho que está ali. O nosso pastor nos mandou para regularizar a situação de uma igreja que estava lá. Bem, fazendo a longa história curta, nós enfrentamos uma luta ali que foi um exercício de humilhação. E nós aceitamos, resignados, com alegria, crendo que nós estávamos cumprindo a Bíblia, obedecendo o princípio de autoridade, e fizemos o que tínhamos que fazer. Um ano depois, nós chegamos agora na nossa congregação, também nas novas instalações da nossa igreja em Lisboa,
mais de 300 pessoas se congregando no Ministério do Belém, em Lisboa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei se nós tínhamos ali 302 ou 305 pessoas. O pastor, como nós fazemos todos os cultos, contamos e ele contou e me passou o relatório da quantidade de pessoas que estavam ali. Foi uma coisa linda. Falamos na terça-feira, nos reunimos com o presidente das Assembleias de Deus lá em Portugal, da Assembleia de Deus Portuguesa, e tivemos uma reunião extraordinária. Foi uma bênção, irmãos. O problema é que na Europa não é como aqui nos Estados Unidos, que eles têm uma tecnologia mais atrasada. Aqui você manda, por exemplo, a sua roupa no dry clean e volta tudo direitinho. Lá a roupa encolhe. É incrível, irmãos, que até a roupa que fica aqui encolhe quando você... Então é uma coisa séria, né? Especialmente em Portugal, né? Portugal, Charles, é um problema. É uma bênção, mas é impossível você ir em Portugal e não ganhar pelo menos 1 quilo. Né? E se você ficar 3 dias, são 3 quilos. Pastéis de Belém, pastéis de feijão. Irmão, você imagina, né? E sem contar aquele peixinho, como é que é o nome? Bacalhau a natas, irmão. Aí é difícil, né, pastor Agostinho? Não é brincadeira, não. Eu não sei como é que o pastor Agostinho consegue se manter nessa forma tão bonita. Irmãos, ore, por favor, nós estamos programando um encontro de líderes da nossa convenção para o próximo mês de novembro. Nós gostaríamos muito, a mesa diretora gostaria de fazê-lo em Portugal. Nós estamos nos esforçando para ver se é possível. A Convenção Portuguesa tem um espaço muito bonito que nós visitamos junto com o presidente, que nos mostrou todas as instalações, mas não sei se será adequado para esse trabalho. Vamos orar. Por favor, ore por isso, em nome de Jesus. Amém? Hoje é o 2º domingo do mês, e no 2º domingo do mês, nós temos hoje o culto com a cooperação dos nossos jovens, dos nossos juvenis, jovens, adolescentes e juniores, e também o trabalho da missão, não é? Nosso culto missionário. E eu conversei com o dono da igreja, o dono dessa igreja aqui, eu conversei com ele e falei com ele se ele poderia, por favor, me dar uma palavra para trazer para vocês, qual era a mensagem que ele tinha para o seu coração hoje. E ele me deu uma palavra. E a palavra foi assim: quem disse que missão é só para adultos? Quem foi que disse que só gente adulta pode fazer missão? E o Espírito de Deus me levou a lembrar desse versículo na palavra de Deus que o apóstolo Paulo ele insta a Timóteo e diz: ninguém despreze a tua mocidade. Não deixa ninguém te desprezar por você ser jovem, lhe desprezar por você ser jovem. Mas, ele disse, pelo contrário, seja um exemplo. Se você mesmo sendo jovem já for um exemplo, não ficar cutucando a outra irmã da igreja, você, sendo um exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza, Deus vai lhe usar. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para a nossa juventude. Esse versículo ele mostra claramente que a juventude não limita o chamado de Deus. Eu me lembrei daquela menina que trabalhava na casa de Naamã, não é? Que Deus a usou ainda sendo uma menina. Então, o cumprimento da missão, ele diz respeito não à idade, mas ao caráter. A qualidades desenvolvidas, a fidelidade. Não a idade, mas a fidelidade. E esse versículo que nós lemos, ele é endereçado diretamente ao jovem. Ninguém lhe despreze por você ser jovens. Ele lida diretamente com o tema de preconceito contra a idade. Isso é um menino, isso não é criança ainda. Não é? É um menino. E nós vamos ver aqui na palavra que Deus usou os meninos, não é? Os jovens, bem jovens. Na prática, a missão propõe atributos concretos. Seja o exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé,
na pureza. A Bíblia diz que Davi ele era muito jovem ainda, mas ele era um moço que era sério, sisudo de palavra. Davi era agradável. Você vê pelos salmos de Davi que ele era uma pessoa, né, muito agradável. Mas ele era sisudo de palavras. Ele era um homem que andava na linha, era direito, era um jovem que andava direito. Então, a base bíblica para o jovem chamado é justamente Timóteo 4:12, perdão. É uma excelente base para aqueles que são chamados por Deus. Timóteo é um exemplo de missionário, de líder, de pastor, ainda muito jovem, não é? E existem jovens com missões espirituais, jovens da Bíblia, isso é, receberam um chamado de Deus, ainda sendo muito jovens. Tem assunto com Deus, tem um segredo com Deus, tem compromisso, tem propósito divino com Deus, ainda na sua juventude. Eu aprendi a amar Jesus quando eu era criança. Na verdade, desde que eu descobri que eu existia, eu me senti tentado a dizer que desde que eu descobri que eu era gente, né? Mas não sei se eu sou gente ainda até hoje. Mas quando eu descobri que eu existia, eu já estava vendo uma Bíblia aberta e ouvindo falar do amor de Jesus. Os meus pais nos criaram nos ensinando a amar a Jesus, mostrando para nós que tudo que a gente tinha e tudo que a gente fazia era por causa da bondade do amor de Deus, né? Tudo que a gente tinha, não pensa em riqueza e patrimônio. Eu estou dizendo o pão na mesa todo dia, o uniforme para ir para a escola e o caderno. Aquilo que era o essencial para a nossa vida, os meus pais nos mostravam que vinha da mão de Deus, que era a bênção do Senhor, que Deus cuidava de nós, que Deus nos amava, que Deus queria abençoar a nossa vida. E então eu cresci ouvindo o Evangelho e ouvindo que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. E eu fui vendo as coisas que ele que fazia com a minha família e que até hoje faz com você e comigo. E fui aprendendo a amar a Jesus. Primeiro eu comecei a amar a Jesus pelo que ele fazia por nós. Depois eu comecei a amar a Jesus quando eu comecei a ter entendimento. Primeiro veio a informação, né? E depois o conhecimento de Deus. E depois do conhecimento, e é isso que acontece com os jovens, não é? Deus dá inteligência para você usar o conhecimento da maneira adequada. E depois da inteligência, Deus dá a sabedoria para usar no tempo e no lugar certo. Deus me deu primeiro a informação de quem era Jesus e depois que eu entendi quem era Jesus e conhecia Jesus e comecei a interagir com Jesus. Eu entendi que Jesus é maravilhoso. E eu comecei a amar Jesus. E descobri que Jesus é a melhor pessoa que existe no universo de Deus. Não existe uma pessoa no universo que se compare com Jesus. Jesus é bom. Ele é extraordinário, ele é maravilhoso. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Jesus é o meu rochedo. Ele é o meu escudo, a minha defesa. Agora pega um pouquinho. Como é que Deus do céu, que é o Senhor de todo o universo, que manda no universo inteiro. Deixa eu só fazer uma comparação com você aqui. Você imagina, agora esses dias teve uma reunião aí do G20, do G7, do G não sei o quê, não é? Aí uma reunião desse pessoal, quando esse pessoal chega, uau, são as pessoas mais importantes do mundo. É um glamour tremendo. E aquelas fotos oficiais, o Trump empurra um daqui, outro dali e tal. E não é aquele negócio tão, né? Aquela coisa tão, aquela pompa toda para estes homens que realmente são os homens mais importantes do mundo. É verdade. Agora você imagina que cada um deles tenta mandar no seu país. Tenta. Ele tenta atuar como chefe da sua nação. Agora, você imagina alguém que pudesse ser, um que talvez vai ser, né? Que vai mandar no mundo inteiro. Vai ser o anticristo, né? Mas imagina aquele que manda de verdade
no mundo inteiro. Eu estou falando poder político. Agora, imagina alguém que tenha não só o poder político, mas o poder econômico também. Que controle a economia do mundo, controle a política do mundo. Mas não só controle a política e a economia, mas que controle também a natureza. Que tenha a condição de dizer assim, olha, nesse ano não vai ter furacão aqui. Olha, a terra não vai tremer, ou vai tremer lá na Califórnia. Imagine alguém que consiga controlar e dizer, não vai ter flood lá no Texas. Alguém que consiga segurar essas coisas, porque os homens não conseguem. Eles conseguem fazer muita coisa, mas ninguém consegue segurar os acidentes da natureza. E imagine alguém que tem autoridade para fazer isso. Mais do que isso, alguém que tem autoridade para controlar o planeta Terra, né? No universo, você vai para cá, vai para lá. E não só o planeta, mas o sistema solar, e a Lua, o nosso satélite, e todas as galáxias e todos os movimentos, está mandando em tudo, está controlando tudo e é apaixonado por você. E ama você. Então, essa pessoa que controla tudo, se humilha e diz assim, eu sou o seu escudo. Paga um pouco e pensa. Pega um escudo na mão, imagina o escudo. Eu tenho esse instrumento de defesa. Um escudo. Aí você olha para o escudo e fala, Deus falou para mim que ele é isso aqui. Ele é o meu escudo. Ele é o meu rochedo. Ele é a minha defesa, gente. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Glória a Jesus, ele é extraordinário. E ele vai lá onde não é possível, vai lá onde não tinha chances, vai lá onde não tinha condição sequer de existir. Num Samuel que não conseguia nem nascer, porque a mãe chorava, não é? Para que existisse, quando existiu, ela deu o seu melhor para Deus, né? Ela deu o seu sonho para Deus. O sonho dela era ter um filho. Quando o filho nasceu, ela entregou para o Senhor. Mas entregou de verdade, levou lá na casa de Deus e entregou para o sacerdote. E falou, está aqui, para servir a Deus. Está aqui para ser servo de Deus. Está aqui para servir ao profeta, está aqui para servir ao sacerdote, ao homem de Deus. E agora com Samuel, talvez, a tradição diz que Samuel deveria ter aí, talvez, uma idade entre 11 e 13 anos de idade. Tem alguém de 11 anos de idade aqui? Deve estar lá dentro, né? Tem você? Come here, Andrew. Come here, please. Come quick. Run. Fast, man. Come. Come here. How old are you, old man? 11. 11? 11 anos. Você pode imaginar que Deus ia usar uma criança com 11 anos de idade para falar com o pastor? E uma missão difícil ainda. Aí o pastor está dormindo. E o Andrew ouve Deus falando, Andrew! Que era o Samuel. Samuel! Ele corre no pastor. Pastor, o senhor me chamou? Não te chamei, não. Vai dormir. Daqui a pouco de novo. Samuel. E ele levanta de novo. Não. Eu estou ouvindo. Está me chamando. Olha lá. O senhor está me chamando? Não estou te chamando. Outra vez, Samuel. Não é possível. Ele fala, não, senhor. O pastor entendeu. O sacerdote disse assim, meu filho, quando você ouvir a voz de novo, diga assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem disse que missão é só para adultos? Se Deus fala com uma criança de 11 anos de idade. E o que Deus disse para Samuel, quando o dia amanheceu, ele falou para ele, o que Deus te falou? Ele sabia que Deus tinha falado com ele. Falando com ele como se fosse uma pessoa adulta, um profeta de Deus. O que foi que Deus te falou? Ele tinha uma missão. A missão dele era
falar para o sacerdote o que deveria acontecer e o que estava acontecendo de errado. No sacerdócio de Eli, na família de Eli e em tudo que estava acontecendo fora do lugar. Deus usou uma criança de 11 anos de idade. Thank you, Andrew. Se Deus te chamar, responda. A missão dela era ouvir e transmitir a mensagem de Deus. Você acha que isso é simples? Você acha que isso é simples? Eu acho que Samuel tremeu quando ele teve que olhar para o sacerdote. Você entende que hoje em dia nós temos os pastores em consideração e tudo, mas pastor hoje é muito comum. Tem pastor para tudo que é lado e de todo tipo e de tudo que é jeito, para todos os gostos. Tem até pastor carioca. Então, você imagina. Naquele tempo, eu acho que até para chegar perto do sacerdote, ele pensava 2 vezes. Até para se aproximar do sacerdote, imagina ele ter agora que dar a mensagem. Agora, o que comprova que de verdade Deus tinha uma missão para Samuel, que ele ainda menino, ouviu a voz de Deus e foi chamado como profeta de Israel. Deus confiou a ele uma palavra de profeta, uma palavra profética, uma palavra de profecia, de juízo para o sacerdote Eli e para a sua família. E para o povo de Deus. Para todo o povo de Deus. Agora, escuta, entenda uma coisa. O povo andando errado e Deus dá uma missão para uma criança. Para dar a mensagem de juízo de Deus para o seu povo. Uma criança de 11 anos de idade. Por que o senhor está falando isso, pastor? Você vai entender até o fim dessa mensagem. Que Deus está levantando uma geração para fazer missão. Fazer missão não é prioridade apenas da igreja, é prioridade de Deus. Fazer missão não é alguma coisa que somente nós adultos, ou não é alguma coisa que é só para o pastor Joel, é para a igreja do Senhor Jesus e para os nossos filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus fala com crianças. Ele confia mensagens sérias a quem tem ouvido atento à voz de Deus. De novo, se lembra da serva de Naamã? Fala para a mulher de Naamã, se o marido da senhora pudesse ir lá na minha igreja, lá, o pastor orar por ele. O pastor vai ungir ele com azeite. É claro que está no Evangelho segundo São Joel, essa versão, né? O pastor vai orar por ele, né? E se ele pudesse ir lá, ele ia ficar curado. Né? Imagina, o homem vem, é um general, encosta aquele carro oficial na porta da igreja e aquele monte de gente ao redor dele, né? Os quebra-ponta de faca, perdão, os assessores e os seguranças do general e tal, todo mundo se aproxima ali e tal, e o cara entra na igreja, o pastor está lá no gabinete pastoral. Eu vim aqui, chama o pastor, fala que o general chegou. O general está aí. Aí o pastor fala para ele tomar banho. Fala para ele mergulhar lá no rio. Manda ele mergulhar lá no rio, né? Peraí, ele não vai vir me receber, não? Peraí, mas como é que pode? Ele não vem aqui, não? Né? E você sabe a história, né? Ele foi e mergulhou no rio 7 vezes e a sua pele ficou limpa. Por causa do ministério de uma criança, de uma menina. Missão é para todos nós. Quando Davi foi escolhido por Deus, você se lembra? O profeta Samuel chegou na casa de Jessé, passaram diante dele os filhos de Jessé, e Deus ia falando para ele, não é esse, não é esse, não é esse. Mas, Senhor, esse aqui, ó, está no esquema direitinho, ó, altão, bonitão. Não é? Olha aqui, ó, tá vendo? Esse aqui tem todo o estilo, porque Saul é grandão. É maior do que o povo, todo ombro para cima, ele passa das pessoas. Então, esse aqui é grandão também, olha o estilo dele, pintoso, ele assim, olha, um cara que, né, parece assim. Esse é o cara. Deus, você está olhando com os olhos da carne. Eu estou olhando com o coração. Você está vendo a aparência, eu olho o coração. Eu sei o que está lá dentro do coração. Eu examino o que está lá dentro do coração. Não é pela aparência.
Ainda falta alguém aqui? Peraí, está faltando, não é possível. Passou todo mundo aqui na minha frente. Está faltando alguém aqui? Está faltando alguém, senhor José? Bom, tem um menor, né? Ainda falta o menor. Você está entendendo? Quando os grandes passam, and you're missed, e você é esquecido, Deus fala assim, olha, ainda falta o menor. Porque Deus é o Deus do menor. Deus é o Deus dos nossos filhos. Deus é o Deus dos nossos jovens. Deus é o Deus do menor. Quando Deus colocou os astros no universo, Ele colocou o maior para governar o dia e colocou o menor para governar a noite. De dia é fácil governar, cercado de luz. O sol estava cercado de luz. Não, pastor, o sol é luz. Não, não é não. Deus fez a luz primeiro e fez o sol depois. O sol, Deus deu a luz para o sol. O sol cercado de luz. De dia você está vendo tudo, está tudo nítido, está tudo bonito, mas de noite não é fácil. De noite não dá para o grandão governar, de noite tem que ser o menor. Quando a tribulação chega, quando a adversidade chega, quando a luta chega, às vezes não é o maior que chega para te socorrer, é o menor. É aquela pessoa que você menos esperava, é a pessoa menos provável, que você menos imaginava que poderia te ajudar, é quem chega para te socorrer. Às vezes é uma criança dentro de casa que fala, papai, vamos orar. Mamãe, vamos orar. E se a gente fizer assim? Às vezes Deus coloca a resposta na boca da criança. É o menor. Deus levantou a Davi como menor. E você se lembra que Davi, ainda muito jovem, ele foi para a batalha. Você lembra que ele era sisudo de palavras? Quando ele foi apresentado para Saul, ele foi apresentado assim. É ruivo. Ele é um moço de boa aparência. Ele era bonito, né? Mas é de pequena estatura, né? Mas, então, aí você vê, né? Não precisa ser o grandão, né? Ele, além de ser o menor da casa do pai, ainda era baixinho, né? Entendeu? Então, olha, chama ele aqui, mas era baixinho, mas era um baixinho invocado. Porque a Bíblia diz que ele era sisudo de palavras. Quando ele chegou lá para os irmãos dele na guerra, ele olhou para o gigante e falou, isso é um incircunciso. Isso é um miserável, esse cara aí não está fora. Estava todo mundo morrendo de medo do homem. Estava todo mundo mesmo morrendo de medo do homem, tremendo de medo do homem. E Davi falou, esse cara é um incircunciso, rapaz. Ele está desafiando é o Senhor dos Exércitos, o exército de Jeová. Tipo assim, vocês estão todos dormindo, o que está acontecendo? Deus tem que levantar uma criança para falar com vocês? Deus tem que levantar um menino para falar com vocês? O irmão dele falou, você é um atrevido. E Deus falou, atrevido nada. Ele é um rei. Eu já ungi ele rei. Não tem nada de atrevido, ele é rei. Ele é sisudo de palavra porque ele é rei. Ele é sisudo de palavra porque ele confia. Você acha que porque ele é criança, que isso aí é imaturidade, que ele está sendo duro, porque ele está sendo duro, está imaturo? Não. Ele confia em Deus, ele tem fé no Senhor. Eles sabem quem ele creu. Eles sabem quem ele tem crido. Glória a Deus. A missão dele era ser um rei. E ele escolheu ser um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi escolheu ser um homem segundo o coração de Deus? E por que Davi era segundo o coração de Deus? Escute. Em primeiro lugar, Davi conhecia o princípio de autoridade. Davi errou, Davi pecou, Davi adulterou. Davi mandou praticamente matar Urias. Ele matou Urias por tabela. Verdade ou não? Davi fez tudo isso. Davi pecou contra a santidade de Deus. Mas escute, ele nunca pecou contra a autoridade de Deus. Pecar contra a santidade de Deus é uma coisa, pecar contra a autoridade de Deus é rebelião. E quando existe o pecado da rebelião, é muito difícil. Você não vai encontrar na Bíblia pecado de rebelião sem consequência. Sem que Deus puna de maneira séria, grave, forte. Você se lembra de Miriam e Arão? Miriam ficou leprosa. E Arão ficou de boa, né?
Deus falou, Miriam ficou leprosa, Arão, mas ela vai ser restituída. Mas você vai ver o que vai acontecer com você. Em primeiro lugar, eu vou te dar o remédio que você deu para o seu irmão. Se levantar contra a autoridade. Todo mundo se levantou contra a autoridade de Arão. Ninguém queria Arão como sacerdote. Teve que Moisés pedir a Deus, e o Senhor Deus então falou, olha, cada um pega um pedaço de madeira, pega uma vara lá e traz aqui diante da arca do Senhor, vamos deixar aqui a vara seca e vamos a vara que brotar, esse Deus vai provar que realmente é aquele que Deus escolheu, e você se lembra da história, foi Arão. Então Arão sofreu aquilo que ele fez com o irmão, rebelião contra a autoridade. E depois, Miriam foi restituída, mas Arão perdeu o ministério. Deus mandou levar Arão lá em cima da montanha, tira as vestes sacerdotais, é igual quem é expulso de uma arma. Lembra antigamente, quando alguém era expulso do exército ou da polícia, ele ia lá no quartel, rasgavam as insígnias, arrancavam as estrelas da pessoa, e a pessoa perdia totalmente a autoridade. Deus mandou tirar as vestes sacerdotais de Arão. Por quê? Porque ele se levantou contra a autoridade. Davi pecou contra a santidade de Deus, mas nunca pecou contra a autoridade de Deus. Davi pecou e disse, eu pequei, somente, Senhor, eu pequei. Eu sou culpado. Você lê o Salmo 51, Davi confessa o seu pecado, confessa ao Senhor que ele pecou, se humilha ao Senhor nosso Deus. Deus colocou Saul na mão dele mais de uma vez, e Davi não levantou a sua mão contra aquele que estava fora da vontade de Deus, que estava cheio de pecado do coração, que estava desviado, consultando até feitiçaria. Davi não levantou a sua mão contra ele e disse, longe de mim levantar minha mão contra um ungido do Senhor. Isso é princípio de autoridade. Era novo ainda, mas tinha no seu coração princípio de autoridade, tinha caráter, era íntegro, andava direito e amava a Deus de coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia a vontade de Deus para os homens. Em primeiro lugar, se era para amar a Deus, Davi declarava o amor dele a Deus. Eu te amarei, Senhor, do meu coração. Ele disse, olha, Senhor, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Ele disse, eu vou anunciar o teu nome aos reis da terra. Imagina que coisa linda. Imagina se num G7 daquele, ou num G20 daquele que aconteceu esses dias aí, alguém se levantasse e anunciasse o nome do Senhor Jesus Cristo para aqueles homens daquelas nações. Esse era o desejo de Davi. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha no coração missão. E a missão de Davi, no coração dele, era que todos soubessem a respeito do rei de Israel, do Senhor de Israel, do Deus de Israel, de Jeová, aquele a quem ele servia de todo o seu coração. Isso é ter missão no coração. Davi não estava preocupado com a cadeira número 1, Davi não estava preocupado com o trono, nem preocupado com o séquito, nem preocupado com as vestes reais. Davi dizia, Senhor, eu quero me apresentar diante da tua presença e tocar a minha harpa diante da tua arca. Que loucura é essa, Davi? Que loucura é essa? Realmente isso é coisa de criança, isso é coisa de infantilidade. Você querer tocar harpa diante da arca. Primeiro, diante da arca ninguém entra, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Em segundo lugar, tem que ser sacerdote e tem que ser sumo sacerdote. Como é que você vai querer entrar diante da arca do Senhor se você não é nem sacerdote, nem da tribo de Levi você é? Você é do ministério do Belém, Davi. Você nasceu em Belém. Como é que você quer tocar harpa diante da arca do Senhor? Isso não é uma coisa inteligível, não é? Esse era o coração de Davi. Ele não estava preocupado com o reino, com o rei ser rei, com o séquito. Ele não estava preocupado com a fama e com a autoridade. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus, de adorar a Deus na presença do Senhor. A missão exige fé, não força. Davi não podia derrotar aquele gigante na força do braço, mas ele foi com fé em Deus, em nome de Jesus. O coração preparado é mais importante que a aparência, que a idade.
um dos meus personagens favoritos na palavra de Deus é o rei Josias. Eu admiro muito a história do rei Josias. A palavra de Deus diz que ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Morreu todo mundo, ele foi escondido, você se lembra da história de Josias. E agora Josias, com 8 anos de idade, começa a reinar. É claro que ele não reinava ainda, porque ele tinha um tutor. Ele tinha 8 anos de idade, ele não tinha condição, competência para reinar. Ele não tinha condição, não tinha competência para dirigir uma nação. Embora tivesse todos os dedos. Davi, me perdoe, irmãos. Volta aqui. Josias, com 16 anos, começa a buscar ao Senhor, nosso Deus. Josias foi chamado por Deus e ele começa a buscar a Deus. Com 20 anos de idade, ele começou reforma espiritual no meio do povo. Mandou arrancar tudo que era lugar de idolatria. Você sabe o que significa isso? Você está mexendo com muita gente. Olha, se você não permanecer firme com Deus, isso é um desafio. Olha, o Banana. Como é que é o nome do Banana? Você lembra? Não? O presidente do Haiti. O presidente do Haiti, o apelido dele é Banana. E ele assumiu o governo, reuniu o povo e disse, vou acabar com a feitiçaria do Haiti. Ele disse, o Haiti não é do voodoo, o Haiti é do Senhor Jesus Cristo. Fez uma reunião, uma conferência enorme numa praça, trouxe um pastor da África, pregou para aquela gente e disse, declarou, o Haiti é do Senhor Jesus Cristo. Mas depois ele deixou de confiar em Deus. E contratou um grupo de mercenários para protegê-lo. Porque ele não creu que Deus poderia protegê-lo. E aquele grupo de mercenários que foi contratado por ele para protegê-lo foi exatamente quem o matou. Quando eles entraram no palácio, receberam uma ligação. Não é para proteger, é para matar. 3 deles voltaram e disseram, não, nós viemos aqui para defender o homem, para protegê-lo, não para matá-lo. Foram embora e os outros fizeram o serviço. Não é? Josias arriscou o pescoço, arrancando dos altos os lugares de idolatria, de sacrifício aos deuses pagãos. Ele entrou na guerra. Ele celebrou de novo a ceia do Senhor, que já não estava sendo celebrada há muito tempo. A Páscoa. Eles não celebravam a Páscoa. E ele restaurou a Páscoa do Senhor. Ele promoveu uma reforma espiritual, houve um verdadeiro avivamento, destruindo altares, restaurando o templo e liderando um retorno à aliança ao Senhor. Com 8 anos de idade, ele foi posto como rei. Um jovem rei que foi usado para trazer um arrependimento nacional. Nós estamos precisando deste jovem hoje. Nós estamos precisando destes jovens que têm o compromisso com Deus e que queiram um arrependimento nacional. Um arrependimento que comece no grupo de jovens. Um arrependimento que se espalhe por toda a nossa igreja, por todo o nosso ministério. Um arrependimento que possa promover inquietação, ao ponto de colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu também quero arriscar o meu pescoço para que o teu nome seja glorificado. Se o custo para que haja um avivamento é eu arriscar o meu pescoço e acabar com os altos e acabar com os lugares de feitiçaria, conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Você sabe que hoje em dia o lugar de feitiçaria já não é mais no alto de uma montanha. O lugar de feitiçaria hoje já não é mais num lugar escondido ali. O lugar de feitiçaria está na sua mão, está na sua bolsa, está no seu bolso. É o seu celular, que muitas vezes é o alto da feitiçaria. É o lugar onde Satanás está entrando na vida das pessoas. De um jeito ou de outro, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo Snapchat, seja lá por onde for. O diabo tem procurado entrar por todos os lados, por todos os lados, por todos os lados. Entrar na vida das pessoas, de que muito pouco se diz, e hoje mesmo eu li uma notícia a respeito disso, é que está crescendo enormemente o número de suicídios por causa do tempo que as pessoas gastam diante de uma tela, da tela do celular.
As pessoas estão começando a ficar sem propósito de vida, as pessoas estão começando a ter vontade de se suicidar e estão se suicidando. Josias foi um jovem rei que trouxe arrependimento nacional. Existem jovens, irmãos, que influenciaram não somente a sua família, eu vi isso acontecer, jovens que influenciaram a sua família, o seu grupo de jovens, a sua igreja e o seu ministério. Pessoas por quem Deus começou um grande avivamento. E pessoas que ficaram no anonimato e não se percebeu que começou com pessoas que fizeram aliança de coração com Deus e decidiram de verdade servir a Deus de todo o coração. Elas não tinham compromisso com data de ensaio, com o dia que iam ter a reunião dos jovens, mas o compromisso daquelas pessoas era em buscar Deus com sinceridade. Sabe aquele negócio que o nosso pastor aqui do Ministério do Belém, nos Estados Unidos, vive falando? Ser crente de verdade. Pessoas assim. Crente de verdade muda as coisas. Muda as coisas ao seu redor. Muda a vida da sua família. Assim como o pecado contagia as outras pessoas ao seu redor, o avivamento contagia as outras pessoas ao seu redor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, onde ela passa, o Espírito de Deus toca vidas. As pessoas olham para a pessoa e veem alguma coisa diferente, elas nem entendem o que é, não sabem o que é. O coração se abre para aquela pessoa e a pessoa nem se dá conta por que ela está fazendo aquilo. Por que ela está se abrindo, está abrindo também o seu coração para aquela pessoa. É porque aquela pessoa tem aliança com Deus. Jovens com aliança com Deus vão mudar esse tempo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus falou com Jeremias, ele falou assim: Deus, o Senhor está falando que vai me usar? Hoje foi lido aqui o versículo. Foi um versículo anterior, foi o versículo, acho que o versículo 5 que foi lido, não foi, de Jeremias? Olha o versículo 6 e o 7. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Tem alguém que tenha 17 anos de idade no meio dos nossos jovens? Quem tem 17 anos, por favor? Fique de pé, quem tem 17 anos, por favor. Cadê o pastor Amadeu? Não está aqui? Olha aí, ó. Aos 17 aí. Essa é a idade de Jeremias. 17 anos de idade. É um dos maiores livros da Bíblia. Um homem que Deus chamou para promover de verdade uma revolução no meio do povo. Um homem que Deus escolheu para ter uma comunhão e uma intimidade tão grande que revelava a esse homem tudo o que ia acontecer na nação. As pessoas ficavam indignadas com ele. O rei queria matá-lo. Mandou prender, deixou passar fome. Foi para a masmorra. Mas até os inimigos do povo de Deus respeitavam Jeremias. Quando o país foi dominado, mandaram soltar Jeremias e dizer para ele: como é que nós podemos lhe servir? Você quer ficar nessa terra ou você quer ir lá para a nossa terra? Nós vamos tratar você muito bem. Nós vamos cuidar de você. Mas sabe qual é o apelido do Jeremias para nós nos nossos dias? O profeta chorão. Ele passou a maior parte da sua vida chorando. Mas a contribuição que ele deu para nós toca a vida séculos após séculos, após séculos, após séculos. 17 anos de idade. Thank you very much, you may be seated. Você imagina isso? Aliança com Deus, não importa qual é a função, eu quero fazer a tua vontade. Você acha que Jeremias era chorão e era infeliz porque chorava? Porque se entristecia com as mazelas, com os desmandos, com os desvios da sua igreja, do seu povo, que era o povo de Deus? Não. Ele podia ter tristeza no coração pelo que ele via, mas ele era um homem feliz, porque o segredo da felicidade não é você estar alegre o tempo todo. O segredo da felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Quando você anda no centro da vontade de Deus, você é uma pessoa feliz de verdade.
Existem fatos que comprovam que ele era um jovem chamado por Deus, que ele tinha uma missão de Deus. Ele profetizou por mais de 40 anos, enfrentou perseguição, rejeição, cadeia, desde jovem. Deus o usou como uma voz profética aos reis e às nações. Desde muito jovem. Desde jovem Deus o usava. Deus capacita os jovens chamados. Mesmo que eles se sintam pequenos, que se sintam como meninos. Talvez você esteja dizendo no seu coração, eu não tenho capacidade para isso. Quem sou eu? Talvez Deus pode até me chamar, mas não agora. Deus pode me chamar lá na frente. Sabe quando Deus me chamou? Quando eu nem entendi ainda. Deus falou com meu pai e disse, olha, os teus filhos eu tenho chamado para o meu ministério. A gente era tudo criança e eu, como o mais novo e o menor, eu, na casa do meu pai, dos filhos, eu sou o que tem a maior estatura, com todo esse tamanhão aqui. Eu ainda sou o de maior estatura, mas continuo sendo o menor. Eu não entendia, mas Deus já tinha chamado. Eu te escolhi desde o ventre. Lembra que Deus falou para o profeta, para o homem de Deus? Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Você é um escolhido. Foi de lá que eu te chamei. Então não diga eu sou uma criança, porque quando Deus escolhe, Deus vai preparando. Esses dias eu estava falando em alguma das nossas congregações nessa viagem. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de falar outro idioma. Eu queria falar inglês. A revista do tio Patinhas, pastor Sérgio lembra bem? Do Pato Donald, né? Vinha com um encarte da escola IASIG de inglês. E quando você levava aquele encarte na escola, a sua aula era de graça. Você não precisava pagar a escola, pagava a inscrição e a escola era de graça. Mais ou menos. E eu ficava empolgado e falava para minha mãe, deixa eu ir fazer, deixa eu estudar. Eu quero aprender, eu quero estudar. Até que um dia ela falou, tá bom, vai lá, vai. E eu tinha que pegar ônibus, era muito pequeno, ainda muito pequeno, talvez uns 8, 9 anos de idade. Eu tinha que pegar o ônibus e ir até a escola e voltar. E minha mãe ficava preocupada que eu fosse pegar ônibus sozinho naquele tempo. A gente mais novo ainda fazia muito dessas coisas. Eu tinha vontade de tocar violão. Meu pai ganhou um charango. É uma guitarrinha boliviana. Desse tamanhozinho assim, bojudazinha assim atrás. É um ukulele bojudo, né? E eu, aquele charango, eu ficava tocando aquele charango, mas não sabia nada. Não sabia nota, não sabia nada. Toquei. Afinal das contas, ficou uma corda só. E com a corda só, eu tocava o hino nacional brasileiro, parabéns para você. Eu tocava tudo. Vontade de tocar, até um dia que meu pai me deu um violão. Aí eu comecei a aprender as posições do violão e aprendi 3. Dó, sol, fá e sol. Com esse dó, fá e sol, eu tocava assim. Tum, tan, tan, tum, tan, tan, tum, tan, tan, tum. E aí eu cantava o hino nacional brasileiro, sou peregrino na terra, tico-tico no fubá, tudo. Eu cantava tum, tan, tan, tum. Tinha que se adaptar a esse ritmo. Mas era a vontade que eu tinha. Quando a irmã Mabel se apaixonou por mim, eu tive misericórdia dela e comecei a namorar com ela. E ela tocava piano naquele tempo, talvez para me enganar, para me conquistar, e fazia bolo Prestígio. E aí, na casa dela, ela começou a me ensinar outras posições, e começou a me ensinar como transferir aquelas posições para o piano e tal, e tocar alguma coisa, e eu me encantava tocando. Como gostava de música. Cadê o maestro? Está ali. Como eu amava música. Toquei clarineta, toquei violino. Que coisa linda, que gostoso, que coisa extraordinária. Não imaginava que um dia eu ia precisar de tudo isso. Eu não podia imaginar que um dia eu estaria aqui, eu ia precisar do idioma inglês, do idioma espanhol, que eu ia um dia precisar de um culto em que a irmã Mabel não pôde vir para a igreja, e eu cheguei no culto de ensino 1 ou 2 ou 3 vezes, e não tinha ninguém para tocar, e eu ia lá no piano e transferia aquelas 3 posições lá que eu sabia, até hoje sei, né, para tocar no piano, e talvez ali no violão, e a gente cantava com a igreja. Eu não sabia que, eventualmente, eu ia precisar de tudo aquilo. Aquilo que você acha na sua vida que
é uma coisa comum e é só um desejo que você tem. Escute o que eu vou lhe dizer, jovem. É uma semente do sonho de Deus na sua vida. Para aquilo que Ele vai te usar, para a glória do nome de Jesus. Porque Ele te levanta para fazer uma obra na terra. E o nome de Jesus ser glorificado através da sua vida. Daniel, Mesaque, Sadraque, Abdenego, aqueles 4 jovens, eles tinham aliança com Deus. Como é gostoso quando nós temos amigos. O pastor Davi Araújo, de saudosa memória, ele chegava aqui nos Estados Unidos e ele falava para mim, Joel, eu nunca me esqueço, ele chamava de Joelzão. Joelzão, eu nunca me esqueço que você sempre falava para nós, os meus amigos são os amigos de Deus. Em outras palavras, eu não quero amizade com quem não tem aliança com Deus. Eu não preciso ser amigo de quem não ama Jesus. Os meus amigos são os amigos de Deus. São aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Não, o cara pode ser bonitão, pode ser o cara influente, aquele cara que dizemos que tem liderança, pode ser um cara super simpático, pode ser aquela pessoa que tem, sabe, carisma. Carisma não é liderança, carisma não é caráter. Está cheio de gente com carisma que não tem caráter, tem muito carisma, mas não tem um pingo de vergonha, não é verdade? Só tem carisma. Mas aqueles que têm aliança com Deus têm a bênção, têm a misericórdia, Deus constrói o caráter, Deus desenvolve qualidades. Daniel era esse tipo de gente. 14 anos de idade. Tem alguém de 14 anos de idade? Tem alguém de 14 anos de idade? Would you kindly stand up? As 2 de 14. Olha aí como Deus faz as coisas. Olha lá. As 2 têm 14. Kevin, 14. Olha só. 14 anos, olha para isso, irmãos. Imagina que um jovem desse fosse para a Casa Branca e revolucionasse os Estados Unidos da América. Imagine isso. Que um deles fosse para a Casa Branca e revolucionasse todo o país. Imagine se 3 ou 4 dos nossos filhos, ainda jovens, entrassem nesses lugares do governo e dominassem pelo Espírito de Deus. Daniel, quando chegou lá, ele tinha entre 14 e 17 anos de idade. E assim que ele chegou, foi levado para a Babilônia, porque ele tinha capacidade para trabalhar no meio da realeza. Ele tinha habilidade para transitar em lugares. Por quê? Porque ele era educado. Porque ele tinha conhecimento. Ninguém tem conhecimento por osmose. Ninguém tem conhecimento porque faz o download. Conhecimento é esforço, estudo, buscar, aprender. Ele tinha conhecimento. Ele foi lá para o palácio do rei porque ele tinha aptidão, ele sabia lidar. Quando eu fui eleito deputado, desculpe, irmãos, talvez alguém não saiba que eu fui deputado, mas Jesus já me perdoou por isso. Isso é para quem tem capacidade. Eu descobri que lá dentro eu sabia muita coisa porque eu lidava na igreja. Para mim era mais fácil porque eu fui criado na igreja. Você entende isso? Foi criado no meio do povo de Deus. Quando ele chegou na Babilônia estava muito mais fácil. E eles tinham, fica um pouquinho só em pé. Eles tinham aliança com Deus. Hoje vocês são modelos para Deus. São modelos para os homens, perdão, modelos de Deus para os homens. Hoje nós estamos olhando para vocês e olhando para a palavra de Deus e vendo aquilo que Deus pode fazer, levantando vidas com fidelidade a Deus, que não abre mão. A primeira coisa que ele fez quando chegou lá e foi colocado o banquete diante deles, ele disse, nós não queremos essa comida. O nosso cardápio é outro. O nosso cardápio não é cocaína, o nosso cardápio não é maconha. O nosso cardápio não é a bebida, o nosso cardápio não é a farra. O nosso cardápio não é o promo, o nosso cardápio não é as coisas que estão oferecendo para nós. O nosso cardápio, a nossa dieta é outra. A nossa dieta é com Deus. Deus nos abençoa, Deus nos prospera, Deus nos eleva na fidelidade. O nosso cardápio é ter coragem de dizer não. É ter coragem de dizer não. E ser exemplo. Pode tomar o seu assento, por favor, em nome de Jesus. Você se lembra da cova dos leões e você se lembra do 4º homem da fornalha. Você se lembra que eles foram para a fornalha porque escolheram ser fiéis a Deus. A missão de Daniel era permanecer fiel a Deus na terra estranha. A terra estranha que nós estamos hoje não é simplesmente os Estados Unidos da América, porque alguns de vocês nasceram aqui.
A terra estranha hoje é um mundo que a gente não conhece mais. Eu viajando com a Mabel, em alguns lugares eu olho para ela e falo, meu Deus, olha o que está acontecendo, olha como as pessoas estão. Olha como as pessoas estão. Não é só o despudor, irmãos, é desconexão. As pessoas parecem que estão no mundo da lua. As pessoas parecem que estão vivendo uma realidade. O que é importante agora é aquilo que é promíscuo, é aquilo que é mentira, é aquilo que... Isso aqui as pessoas valorizam cada vez mais. E tantas coisas, irmãos, é de cortar o coração as coisas que a gente vê nesse mundo afora. Essa terra está estranha. Pessoas que mudaram totalmente a sua natureza daquilo que nasceram, estão totalmente transformadas, ou sei lá. Você olha para a pessoa e fala, meu Deus, o que é isso? Como é que uma pessoa pode chegar no ponto de fazer isso consigo própria, consigo mesma? E a gente olha para a pessoa e fala, que falta Jesus faz. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem hoje de manhã, eu estava me lembrando daquela canção, People Need the Lord. E quando eu cheguei aqui, o coral estava cantando. Busquem a Jesus. People need the Lord. As pessoas precisam de Jesus. Precisam muito do Senhor Jesus Cristo. Maria foi talvez um dos melhores exemplos de pessoas chamadas... Ela era muito jovem ainda. Você lembra que naquele tempo as mulheres casavam muito jovens. 14, 15 anos de idade, de 13 a 15 anos de idade, que era mais ou menos a idade que Maria tinha, quando o Senhor a chamou com a missão de dar à luz e cuidar do Filho de Deus. Ainda muito jovem. Olha, eu não tenho nem coragem de perguntar se você teria coragem de se colocar no sapato de Maria, né? E falar para a sua família, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo. Aham. Yeah, right. Ela foi chamada com uma missão extraordinária. Ela aceitou pela fé, carregou e protegeu o Senhor Jesus. Esteve presente do começo ao fim do seu ministério. Em todo o tempo esteve com o Senhor Jesus até o fim. A submissão de Maria ao chamado de Deus é um marco na história. Por fim, o Timóteo, que nós vimos que tão jovem, chamado por Deus, uma família bonita, a mãe crente, a avó crente, eles eram lá da sede. Né? Só que o nome dele era Claudinho. Acho que era Cláudio Timóteo, né? Porque a mãe era Nice e a avó era Lloyd. A irmã do pastor Cláudio é Nice e a mãe dele é Lloyd. E Deus o chama na sua juventude, pai grego, mãe judia, discriminado dos dois lados, ele nem é nem deixa de ser. O apóstolo Paulo, quando o chamou para o ministério, ele estava muito jovem ainda. A primeira coisa que Paulo fez, vamos circuncidar esse rapaz, porque vão se levantar contra ele. Para protegê-lo, para ajudá-lo. Ainda muito jovem, manda que ele seja presidente ou coordenador de uma região. Vai para Éfeso e lá você estabelece pastores nas igrejas. Começa a colocar os pastores nas igrejas. Jovem ainda, ele diz para ele, ninguém despreza a tua mocidade. Se você for exemplo na palavra, no trato, se você andar na verdade e for íntegro, que ninguém despreze a tua mocidade. Mas o que acontece? A juventude não é uma barreira quando tem caráter, quando tem ensino, quando tem submissão espiritual. O que a gente vê hoje, o mundo está precisando desesperadamente do Senhor Jesus. Existe uma grande necessidade. People need the Lord. O mundo precisa ouvir que Jesus morreu na cruz e verteu o seu sangue para salvar o pecador. Você pode ser uma pessoa simpática, o NLP aí, a neurolinguística, pode ensinar você a autoajuda e como você faz para se superar e para ser uma pessoa agradável, uma pessoa simpática, mas se não tiver a essência do amor de Deus pelo perdido, você não tem nada, você está vazio. Só a casca, é uma casca pintada, é aquilo que Jesus chamou de sepulcro caiado. Não tem essência, não tem conteúdo.
As pessoas precisam de pessoas com conteúdo, precisam de pessoas que tenham Jesus no coração. Existe uma necessidade enorme de falar de Jesus nos nossos dias, e é uma grande oportunidade. Porque a colheita está pronta, os campos estão brancos. Por que o senhor está falando isso, pastor? É verdade, gente. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão desesperadas. Em todos os lugares que nós falamos de Jesus, e para todas as pessoas que nós falamos de Jesus, nesta viagem, preste atenção nisso. Só uma pessoa ouviu a mensagem e recebeu também com alegria. Só uma pessoa recebeu sem chorar. Todas as outras pessoas choraram. E você sabe que quando eu tenho uma oportunidade, eu falo de Jesus. Começo a falar de Jesus e as pessoas chorando. Chorando em todos os lugares que nós falamos de Jesus, as pessoas aceitaram a Jesus chorando. O mundo está sedento de Jesus. Por todo lugar que a palavra de Deus chega, existem pessoas que estão gritando. E o grande desafio é despertar essa geração. Não só de jovens, mas de adultos. Para que nós saiamos pregando o Evangelho. Para que nós façamos aliança verdadeira com Deus. Marcos Vidal escreveu uma canção que diz assim: cada vez mais violência, mais maldade na terra. Parece que o amor morreu e a loucura reina sobre a humanidade. Jovens destruídos. Oh, meu Deus, como nós temos visto jovens destruídos, irmãos. Nós passamos por uma cidade lá na França, divisa com a Suíça e com a Alemanha. Ficamos 2 ou 3 dias lá em uma outra viagem. E o que nós vimos todas as tardes na praça central dessa linda cidade, que tem um dos lugares do Parlamento Europeu. No centro da cidade. À tardezinha, os noias se reuniam naquela praça. Você sabe que aquele pessoal que já está morando na rua, que está todo arrebentado, todo destruído, todo sujo, eles se reuniam lá. E junto com eles, todas as tardes, nós vimos aqueles dias, uma jovem, bem vestida, bonita, e que estava ali no meio deles. Ela estava talvez já viciada, já estava talvez começando a ser destruída, mas ela era jovem, bonita, ainda não estava destruída, estava ali no meio deles. Hoje em dia, os jovens estão destruídos, crianças estão esquecidas, pais estão matando seus próprios filhos, as pessoas estão largando os filhos para lá, estão sendo vendidas por causa do prazer. E eu não posso nem lhe falar disso, que o tempo já não deixa mais. A maior indústria do mundo não é a cocaína. A maior indústria do mundo é o tráfico humano, crianças sendo vendidas para a prostituição infantil. Elas são drogadas para serem violentadas. Crianças que passam pela mão de 8, 10 homens por dia. Imagine isso. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. As crianças esquecidas, vendidas pelo prazer. E o Marcos Vidal disse, e decidindo tudo só, os homens decidindo só por interesse. Cadê a justiça? Onde está a vingança? Onde estão o castigo e a razão? Será que ninguém está pensando mais? Ninguém vai castigar isso? Ninguém vai se vingar disso? Ninguém vai fazer justiça? Por que te calas, ó Senhor, e nos esqueces? Como podes permitir tanta dor, Deus? Diz-me onde está aquele Deus, o Deus de Elias, que às vezes fazia sua voz se ouvir. Cadê o Deus de Timóteo? Cadê o Deus de Davi? Quanto tempo ainda vai tardar o teu Espírito em vir e promover um avivamento no nosso meio? E agora Deus começa a responder, né? Tolos, como crianças, como cachorrinhos desajeitados. Como gostamos de brincar, nós gostamos de brincar e de perguntar aquilo que há muito já deveríamos saber. Mas Deus está falando, ainda está respondendo, e aquele que quiser ouvir ainda pode perceber sua voz de amor. Olha a resposta de Deus. Como posso derramar do meu espírito se meus filhos não se voltam para mim?
Quanto tempo não existe mais batismo no Espírito Santo nos nossos cultos? Quanto tempo não existe mais interpretação de línguas nos nossos cultos? Quanto tempo não se levanta uma voz de profecia? Quantas vezes nós vemos as pessoas negociando o dom espiritual com profetadas? Deus está dizendo, como é que eu posso derramar o meu espírito se os meus filhos não se voltam para mim? Agora cinge-te como um homem valente, eu falarei e tu me responderás. Onde estão aqueles homens como Elias, que deixaram tudo só para me seguir? Onde estão os Josias? Onde estão os Davis? Onde estão os Timóteos? Cadê os Timóteos? Marco Vidal continua dizendo, jovens que romperam os laços com o mundo, somente para me agradar. Cadê eles? Eles não queriam uma posição, eles não queriam ministério, eles não estavam atrás de fortuna, de casa no canal, de dinheiro, eles só para me agradar, romperam os laços com o mundo e disseram, eu não quero nada do mundo, o meu negócio é com Deus. Onde estão aqueles 3 lá da Babilônia, que preferiram ser queimados a ceder? Onde está aquele Daniel que me adorava? Onde está a santidade de José? Onde está aquele menino que matou o gigante? Onde estão os sucessores de Josué? Onde estão aquelas mulheres consagradas como Esther? Jovens destruídos, crianças esquecidas, vendidas por prazer, e os inocentes pagam pelos erros dos outros no passado. Se o meu povo se voltasse, me buscasse, renovando sua entrega e sua fé, se me amassem como amam os seus caminhos, os seus sonhos, os seus entretenimentos, se eles me amassem assim, se esquecessem mágoas e rancores do passado, eu abriria as janelas dos céus e a terra veria hoje o meu poder. Enquanto isso, ainda repito como antigamente, buscai-me e vivei. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Onde estão os Elias? Onde estão os Josués? Onde estão aqueles que estão dispostos a romper com o mundo para servir a Deus e para fazer a obra de Deus? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Onde estão os jovens que querem hoje dizer, Deus, eu quero fazer aliança contigo. Eu tenho coragem, Senhor, eu quero fazer missão. Às vezes nós vamos na missão e dizemos, meu Deus, falta gente para cá, falta gente para cá, falta gente para cá. E eu me lembro, a palavra de Deus diz, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Cadê os ceifeiros? Cadê as pessoas que estão dispostas a ir sem querer primeiro saber quanto vai ganhar, que carro vai dirigir, que casa vai morar? Não é, pastor Cláudio? Onde estão aqueles homens que não se importam em caminhar léguas e léguas para levar a palavra ou a santa ceia para 4 pessoas? Chegavam nas casas com fome, às vezes, e não tinham o que comer, e na casa também não tinha, e eles voltavam com fome, e às vezes desmaiavam no caminho. Não sabe quanto tempo ficavam desmaiados, acordavam e voltavam para casa. Mas chegavam em casa com um sentimento de gozo na alma e alegria no coração por ter cumprido o seu chamado, o seu ministério, tendo ido levar a Santa Ceia para 4 pessoas. Hoje é culto de missões. Hoje é culto de jovens. Cadê você que quer fazer aliança com Deus? Cadê você que vai decidir no seu coração só por amar a Deus? Cadê você que quer renovar o seu amor com o Senhor? Cadê você que olha para os seus colegas ao seu redor e olha para a sociedade? Olha para as famílias se arrebentando. Hoje, 6 e pouco da manhã, eu mandei para o pastor Cássio uma reportagem que alguns jornais estão fazendo, de um estudo que está sendo feito
da desconexão das famílias. As famílias estão vivendo debaixo do mesmo teto, absolutamente independentes e separadas, como se fossem estranhos. Como se fosse gente em quarto alugado. Ninguém está nem aí com ninguém. Os filhos saem de casa muito cedo. Quando não saem, os pais empurram para sair. E lá na frente, os pais se sentem sós porque os filhos nunca vêm visitar. Ali onde mora a irmã Nilza, tinha uma senhora idosa, perto de 100 anos, não é? Perto de 100 anos de idade, que elas foram visitar. E a filha mora aqui, me parece que em Del Rey, West Palm Beach. E já há mais de 3 anos que ela não via a filha. Um casal de filhos. Ok. Você imagina isso? Não se vê há muitos anos. Simplesmente porque não se vê. Às vezes alguma mágoa do passado, às vezes alguma situação que ficou. E as famílias destruídas. Como é que nós vamos fazer para alcançar essa gente para Jesus? Como é que nós vamos fazer para isso mudar em nome de Jesus? Você sabe que um avivamento muda isso. Avivamento começa com arrependimento. Nós estamos vivendo as nossas vidas regaladamente. Nós somos servos de Deus. Nós amamos a Deus. Mas nós temos uma missão. E a nossa missão não é desfrutar simplesmente dos Estados Unidos da América e daquilo que a gente pode desfrutar nesse país. A nossa missão é alcançar o perdido para Deus. Alcançar vidas para Cristo. Jesus está voltando. O nosso conforto e o nosso bem, o nosso patrimônio, a nossa herança não é aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o céu não é aqui. A canção diz: o arrebatamento é a nossa esperança. As pessoas hoje estão com condição financeira boa. Em muitos países temos influência. Mas no mundo e no pecado, nós não temos influência. 30 segundos para você sair do seu lugar e vir hoje fazer a sua aliança com Deus e dizer: Deus, eu sei que o Senhor se importa com o perdido, eu também me importo. Eu também não aguento mais ver essa situação, Deus. Eu quero ver mudança, Deus. Eu quero ver vidas transformadas, quebrantadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, Santo. Um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me Toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. diga para Jesus. Diga: eis-me aqui, Jesus. Estou disponível, então me fez Vem aqui. exclusivo. Jesus quer te curar hoje. Essa enfermidade tem sido uma desculpa para você. Vem cá. Jesus quer tirar a desculpa e
quer ver você servindo. Sai do seu lugar e vem. Em nome de Jesus. Vem cá, Jesus quer te curar. Vem cá, Jesus quer te curar. Para o teu chamado, se me deste unção, Para ser usado pra tua glória. somente pra tua glória. Aleluia, Jesus. Eu estou esperando por você. Deus falou com você. E eu tenho que terminar imediatamente. Mas eu estou esperando por você. Deus falou com você. Missão. Missão. Aleluia. E me transforma, vem me purificar. Eis aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção, para ser usado pra tua glória. Glória a Deus, Senhor Deus e Pai, entramos na Tua presença nesta oração, Senhor. Eu te quero pedir, Senhor, neste momento, Pai, por cada um que está aqui, Senhor, o Teu servo, a Tua serva, Senhor, que dê os joelhos dobrados, Senhor, neste momento, meu Pai, entregando, Senhor, o coração, Senhor, na Tua presença, meu Pai, que essa palavra, Senhor, que tem falado no seu coração, meu Pai, oh, meu Deus, que tem despertado esse desejo, Senhor, de fazer a Tua obra, meu Pai. Esses jovens, meu Deus, esteja com eles, Senhor. Fortaleça, meu Deus, dê sabedoria, dê entendimento, meu Pai. Dê coragem, Senhor. Oh, meu Deus, nós vimos na Tua palavra, Senhor, nesta manhã, meu Deus, que o Senhor usa, Senhor, o jovem, meu Pai. Oh, Deus, dê autoridade, Senhor, para que eles possam falar do Teu amor, Senhor. Dê autoridade, Senhor, para que eles possam levar a Tua palavra, meu Pai. E que as pessoas que escutem a Tua mensagem, Senhor, recebam, meu Pai, no seu coração, meu Pai. Que eles possam ver que o Senhor está com eles, meu Deus, nessa jornada, meu Pai. E que o Senhor tenha derramado autoridade sobre eles, meu Deus, para falar do Teu amor, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, Senhor, eu te peço, meu Deus, estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre este lugar, meu Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor, que tem falado ao nosso coração, Senhor. E te peço, meu Deus, que o Senhor venha plantar esta semente, meu Pai. Esse desejo, meu Deus, de falar do Teu amor, Senhor, de pregar a Tua palavra, meu Pai. Levanta missionário neste lugar, Senhor. Levanta mensageiro da Tua palavra neste lugar, meu Pai, para que possamos, meu Deus, levar, Senhor, esta palavra, Senhor, àquele necessitado, meu Pai. Esses jovens que estão aqui, Senhor, estenda Tuas mãos sobre eles, meu Pai, dando autoridade, dando sabedoria, meu Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, eu te peço nesta hora, Senhor, derrama das Tuas bênçãos, Senhor, derrama das Tuas misericórdias, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, confirma Tuas bênçãos sobre eles, meu Pai, para a glória do Teu nome te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Fique de pé, por favor. Nós vamos terminar. The Lord Jesus Christ cares about you. Do you? Do you care? O Senhor Jesus Cristo se importa com você. Você se importa? A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado. Glorifique o nome de Jesus. Vamos para a escola bíblica dominical em nome de Jesus.